Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de desenho. Adoro! Desenho, animação, como vocês quiserem chamar. E a gente vai falar da que eu mais gosto, Irmão Urso. Irmão Urso a gente vai falar do 1 e do 2, porque um tá ligado no outro. E a gente vai falar de Irmão Urso, por que eu mais gosto, gente? Vocês já ouviram a trilha sonora desse filme? Se vocês não ouviram, para tudo que vocês precisam ouvir. Vocês precisam ouvir as letras dessas músicas, tanto do 1 quanto do 2. São maravilhosas. Mas antes da gente começar a falar aí do filme que eu mais gosto, a gente vai dar um like aqui. Primeiro, dá o seu like, curte nosso canal, segue a gente em todas as redes possíveis, se você quiser, claro. E agora a gente vai falar um pouquinho, depois que você já fizer tudo isso, a gente começa a falar de Irmão Urso, né, Damião? Sim, Irmão Urso, um filme que vale a pena você. Veja só, hein? Tem 18 anos o filme. Ele foi lançado em 12 de dezembro de 2003. Uma animação, aventura, tem 1h25 minutos. O Irmão Urso 2 foi de 2006. Foi o lançamento mundial em 17 de agosto de 2006. 1h13 minutos. O 1 tem Aaron Blaise e Robert Wicker como diretores, o 2, Blaine Blucher. A música que a Tatiana estava comentando do filme é de Phil Collins e Mark Mancini. Uma trilha sonora ótima, demais, demais, demais. Kenai, um bravo jovem índio com uma versão especial por ursos, né, Tatiana? É maravilhoso, já vou avisando. Quem não assistiu, precisa assistir o 1 e o 2. Então, mas antes da gente começar a falar do filme, vamos rodar nossa vinheta? Agora sim, agora nós vamos falar de Irmão Urso. E, bom, como eu já falei da música para vocês, eu quero muito falar dessa música, eu quero falar do significado dessa música, que para mim é uma música que é uma oração. É uma oração. E eu trabalhava com esse filme e com esta música na evangelização infantil com as crianças. E eu quero falar que eu não vou cantar, né, gente? Não vou cantar porque não vamos estragar a música. Mas eu vou ler aqui para vocês a música que eu sempre falo. A música já chama Espíritos Ancestrais. E ela diz o seguinte: quando a terra e o ar, sem nenhum pudor, se deitavam sob o sol, semeavam luz na imensidão, como o brilho de um farol. Três irmãos ali, felizes viviam, sempre unidos pelo amor. Ergueram as mãos, fazendo uma prece, para os céus, entoando um louvor. Espíritos nossos ancestrais, sejam nossos guias, tragam sua luz e muito mais. Somos o seu povo, todos tão iguais, nessa irmandade a caminho da paz, como irmãos e como iguais. E ensinem o bem verdadeiro, no amor dessa união, nossas decisões, escolhas que são o futuro em nossas mãos. Seremos gratos por tudo que temos, todos nós, sempre juntos a sonhar, cultivar nossa fé, para no fim da jornada compreender que outra vai começar. E daí repete a parte que fala dos espíritos ancestrais. Então, é uma prece onde ele pede que a gente consiga ficar juntos e compreender a nossa jornada. Gente, eu me apaixonei por esse filme quando eu comecei a ouvir logo no começo. Você já escuta essa música. E se você quiser ouvir a música, a melodia, você encontra isso facilmente no YouTube, no Spotify. É lindo. Então, tem tudo a ver com o espiritismo. Porque ali a gente já pede, a gente faz uma prece falando com os espíritos ancestrais. E o filme começa com três irmãos. Três irmãos, Sitka, Denai e Kenai.
E a história gira em torno do Kenai, porque é o momento em que ele vai receber um totem. Eles são índios, né? Então eles vão receber ali ele vai receber um totem do que é a missão dele. E ele recebe um totem de urso, que é o representante do amor. O totem, eu vejo aqui, se a gente começar a analisar esse desenho, é como a gente pode encarar a nossa missão. Nessa transição e em como eles contam essa história, a gente tem o Sitka, que recebe um totem da águia, e o totem da águia significa orientação. Ele é o irmão mais velho, é aquele que sempre orienta os outros, que sempre auxilia com uma boa palavra e tudo mais. Tem o Denai, que o totem dele é a raposa, que é a sabedoria. Então, ele sempre vai saber mais ali os caminhos, né, para onde ir, como usar o melhor que nós temos dentro de nós. E o Kenai que recebe esse totem do amor. E ele não gosta muito, porque quando ele vê, ele fala, poxa vida, tanta coisa para eu trabalhar nessa vida, eu tenho que trabalhar justo com amor. Nada a ver, né? Sou homem, né? Aquela coisa também, né? Do sou homem, sou guerreiro. Por que eu tenho que trabalhar com amor? E ainda o irmão tira sarro, ai, amorzinho e tudo mais. Então, já vem essa coisa também do preconceito. E a gente também traz para mim essa reflexão no desenho de como a gente encara as nossas missões aqui na Terra, né, Damião? Sim, cada missão, cada um de nós tem a sua missão, né? Aí a Tatiana estava comentando que é o desenho que ela mais gosta, você vê, aí o filme tem 18 anos, né? Então lá atrás, né, no passado, a Tatiana adorava esse filme pelas identificações pessoais dela. Também tem 3 irmãos, adorava a música do Phil Collins, levou lá para o centro a música, porque ela adorou a música. Só que o filme, então, tem duas partes importantíssimas, dois pilares importantíssimos que hoje a Tatiana dá sequência na vida dela, como pilares também da vida dela, esses dois pilares do filme. Um deles, o amor. Aí o amor, você vem aqui no canal toda segunda-feira, pode clicar, acompanhar. O que a Tatiana tem aqui na segunda-feira? Vibração de amor ao planeta. Vibração de amor ao planeta. A Tatiana está na Rádio Boa Nova. Você pode acompanhar a Tatiana na Rádio Boa Nova. E aí, qual é o quadro que ela tem na Rádio Boa Nova? Falando de amor. Se ele da animação não curtiu muito, Tatiana leva isso muito a sério, de poder explicar e de levantar isso, dessa importância. E aí a gente vai além. Jesus, sabe? Dentro da doutrina espírita, amar ao próximo como a nós mesmos. Olha, esse é um grande desafio que temos na existência. Eu já vou só puxar o segundo pilar para que a gente possa ter, para você, né, entender que é outro pilar da existência da Tatiana Benítez, que é o quê? O perdão. O perdão está presente no filme, porque se existisse o amor, existisse o perdão, as coisas seriam muito diferentes, muito diferentes. Mas é aquilo, né? Para algumas pessoas, ai, amor, como ele passa no desenho ali, amor. As pessoas precisam, quanto é importante, né, Tatiana, e você desenvolve isso de uma forma brilhante, como é importante a gente estar falando do amor, hein, Tatiana? É importante, mas aí a gente está falando de totem, né? Então eu recebi o totem do urso. Né? O totem do urso, então, veio para mim, mas eu aceitei, né? Essa coisa toda. Mas quando a gente fala de missão, é porque a gente precisa trabalhar alguma coisa na nossa vida atual que a gente não trabalhou ali atrás, ou que a gente fez alguma coisa errada ali atrás. Então, por que eu tenho que trabalhar o amor, minha gente? Por quê? Alguma coisa errada eu fiz, né? Mas estamos aqui para fazer melhor. Então, por que eu me identifico com tudo que está aí?
Porque existe uma explicação do meu totem para isso. Algumas coisas que nós viemos para trabalhar, alguns é a sabedoria, alguns são os valores morais, outras pessoas vieram aqui para trabalhar a questão familiar, e tudo isso nós temos nesse filme, num desenho animado. Então, quando a gente pega um irmão urso, que já começa com essa história dos irmãos, da união dos irmãos, né? Que um tirando sarro, um brincando e tal, mas eles sempre juntos. E quando começa essa coisa do nós temos uma missão, temos um totem, e a música, que já faz uma prece logo no início do filme, pedindo um auxílio dos ancestrais, porque para algumas culturas os ancestrais, ou seja, aquelas pessoas que fizeram parte da nossa família, né, que fazem parte da nossa árvore genealógica, ali, da nossa história, são muito importantes. E a gente precisa trabalhar nossa gratidão com eles também, porque eles são partes da nossa história, parte do que nós somos. Aqui é porque eles vieram antes de nós. Então, eles fazem orações para os espíritos ancestrais. E eles conversam com esses espíritos como se eles fossem os responsáveis. Aqui a gente tem essa analogia de que ele se transforma num urso. Mas se a gente... Coisa que para nós, né, que não existe, gente. A gente tem que ver que, né, o Espiritismo explica isso. A gente não vem humano e depois numa próxima encarnação, nem nessa, a gente não dá para a gente transformar, e nem na próxima a gente não volta como um animal. A gente evolui e não involui. Não existe involução. A gente só existe evolução. Então, se a gente pegar essa analogia, por que ele se transformou num urso? Porque ele quis vingança. Ele pegou uma vingança como algo ruim. Sitgar, seu irmão mais velho, foi morto por um urso, e ele pegou raiva daquele animal. Ele falou, como é que eu posso ter um totem de urso se eu tenho raiva deles? Ele tirou a vida do meu irmão. Mas tirou a vida do irmão porque ele ficou com raiva, e o irmão foi tentar salvar ele. Então, ele perdeu um irmão pela raiva, pelo ódio, pela vingança. Olha quanta coisa ruim a gente agrega na nossa vida quando a gente tem esse sentimento. E daí a gente tem uma grande perda. E então ele fica com mais raiva ainda. E daí ele vai querer fazer justiça com as próprias próprias mãos, não próprias mães. E daí o Denai, que é o irmão que tem a sabedoria, ele nesse momento fala para ele, não adianta a gente matar o urso, porque o Sitgar não vai voltar. Não adianta nada disso, mas ele resolve não ouvir o irmão e continuar a questão da vingança. E então aí, se ele tivesse trabalhado o perdão, ele não teria passado por nada disso. Mas ele foi atrás do urso. E quando ele vai atrás do urso, ele também ele mata um urso. Olha só que forte, quando a gente mata algo, quando a gente mata alguém. Então, e daí dentro dessa analogia, os ancestrais, Sitgar, os espíritos resolvem fazer uma prova para ele, que é transformá-lo em urso. Ou seja, quando a gente está naquele período de vingança, de ódio, de raiva, a gente fica cego, a gente não consegue ver nada. E a gente comete atos impensados, a gente fala coisas muito cruéis para as pessoas ou para nós mesmos. Nós cometemos atos impensados. E se a gente tiver um pouquinho de lucidez e trabalhar esse perdão dentro de nós, a gente não vai precisar passar por nada disso, porque a gente tem as consequências da nossa raiva, do nosso ódio. E então, para ele, o que os espíritos fazem? Bom, vamos ver uma forma de fazer com que ele se coloque no lugar do outro. Coisa que nós vemos na doutrina espírita o tempo inteiro. Se coloca no lugar do outro, tem empatia pelo outro.
faça ao outro o que você gostaria que fizesse contigo, e não o contrário. E então, nesse desenho, transformam ele em urso para que ele consiga sentir na pele o que é ser um urso. E ele, com tudo isso, conhece o Koda, né, Damião? Oda, que é quem? Justamente o filho do urso, filho do urso que ele matou. Olha, a conexão muito próxima. E isso, na verdade, isso que a Tati estava comentando, olha, é assim, na vida, e quando a gente fala, quando a Tatiana fala, a gente fala do perdão, ninguém está falando agora para você parar, aí eu vou perdoar a pessoa e vou trazer a pessoa aqui no meu colo e vou fazer. Veja, acho que o primeiro momento, né, Tati? Perdoar é pelo menos você não desejar o mal da pessoa. E esse é um trabalho nosso, é um trabalho que a gente está tendo para a nossa evolução. É trabalhar o perdão dentro de cada um de nós, é trabalhar isso. Veja, a gente está falando de uma animação de dois ursos, mas ele é muito lindo nesse tratar, o tratar do perdão. E aí, a hora que você para e fala, poxa vida, ele se transforma no urso, olha, vamos considerar, né? Às vezes, dentro da doutrina, a gente para, você tem que corrigir, não sei o quê. Não, já fizeram a parte simples, tá aqui, você causou esse problema, agora dá a solução, e dá a solução para isso. E isso o filme vai relatando, porque no primeiro momento ele nem entende nada, lógico. É velha história, que nem a gente na vida, né? Não vem com bula, não vem com receitinha, nada. Você não está entendendo. Mas quando você começa a ver, a hora que ele descobre quem é o Koda que está ali falando com ele, que é justamente, sabe, a pessoa que agora ficou sozinha no mundo, porque ele causou aquilo, porque ele tirou a vida daquele urso, aí começa a fazer um pouco de começa a fazer sentido, e aí olha como é lindo de novo, né? Começa a fazer sentido lá atrás, o totem do amor que ele recebeu. Olha como a vida vai fazendo muito sentido. Então, nesse ponto, como é lindo os dois ursos, porque você começa a parar e falar, poxa vida, o irmão urso está ali. É lindo demais essa oportunidade, Tatiana. E conhecer o Koda e saber a história do Koda traz para ele uma outra reflexão e a culpa. Koda, que é o ursinho pequenininho, é Koda. Ele explica muito bem. E daí tem aquela música maravilhosa também. Um pé na estrada eu vou botar e já tá na hora de ir. É linda essa música também. Phil Collins. Então, ele começa a pegar uma afeição e ele tem que trabalhar a culpa. A culpa, porque ele não perdoou, ele quis a vingança, e ele tem essa prova agora de ajudar a quem nós prejudicamos. E utilizar o amor para isso. Porque no Evangelho a gente tem ali a questão de auxiliar os nossos inimigos. E quando a gente fala de auxiliar os nossos inimigos, é isso. É falar, desculpa, perdão pelo que eu fiz, mas não é da boca para fora. É a gente colocar em prática as nossas ações. É do fundo do coração a gente conseguir falar com essa pessoa e conseguir agir de forma com que eu faço para ele o que eu gostaria que fizesse para mim. Então, eu fiz uma pessoa, no caso, um ursinho, perder a mãe, porque era um urso fêmea, né? Era a mãe do Koda. E ele descobre, ele conta isso para o Koda, que fica muito mal, fica muito sentido com isso, porque ele tinha ele como um grande exemplo, como um irmão ali, e ele então resolve continuar com o Koda, porque ele sabe que a sua família tem outras pessoas ali. O Denai ficou sem 2 irmãos, mas ele continua com uma família. E o Koda ficou sozinho, por culpa dele. E quantas vezes a gente faz algumas coisas e a gente se sente tão culpado que a gente não consegue nem agir. Mas se a gente consegue parar um pouquinho, se colocar no local do outro, a gente consegue saber mais ou menos o que a gente pode fazer para auxiliar o próximo. E aí entra toda uma questão também espiritual,
da valorização da família, do que é a família para nós. Quando a gente tem um planejamento reencarnatório, nós temos ali alguns planejamentos da família, mas não é por acaso que a gente encontra pessoas na nossa vida que a gente considera da família, né, Damião? É verdade, né? E olha, quantas vezes, né? Mas o quanto, na verdade, essa história, né? Quanto é importante começar junto, começar convivendo junto para poder melhorar. E olha, Irmão Urso tem muitos ensinamentos, belas mensagens, o perdão que a gente falou, a lição de respeito, de amor ao próximo, harmonizar o que você desarmonizou. Então, precisamos ser sábios em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos difíceis. A animação vem nos ensinar o quando precisamos nos reconhecer e nos valorizar de quem realmente somos. Olha, eu vou lembrar uma frase do Chico, que para mim, Chico Xavier, que é lindíssimo, né? Embora ninguém possa voltar atrás. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É isso, né? E Irmão Urso nos traz essa reflexão o tempo todo e de forma brilhante. E mais, né, Tati? Quando vem o Irmão Urso 2, vem ali os relacionamentos, o amor que consegue tudo transformar, Tatiana. Olha só, Irmão Urso 2. Já começa com a música O Amor Consegue Tudo Transformar. Gente, não tem como não amar esse filme. É incrível. As músicas são maravilhosas. No Irmão Urso 2, ele vai falar mais sobre relacionamentos, mas em como trabalhar esse amor. E como trabalhar esse amor em nós mesmos e como reconhecer o amor no outro. A gente só reconhece o amor no outro quando a gente trabalha o amor em nós. Tudo é assim. A gente só vai conseguir uma mudança quando nós mudamos internamente. E quando nós mudamos internamente, começamos a ver o mundo fora de uma outra forma. Então, nós começamos a ver também o outro de uma outra maneira. Então, o Irmão Urso 2 fala de relacionamento dele com o Koda, que eles começam a viver como irmãos, por isso se chama Irmão Urso, os dois filmes. Então, ele faz uma escolha de não ficar como homem, porque ele tem a possibilidade de voltar como homem, para ficar como urso. Então, ele continua como urso para auxiliar o Koda. E nós temos isso na nossa vida, nós temos escolhas. Uma das coisas que eu acho bem legal no Irmão Urso 2 é quando começa o casamento de uma menininha que era a Anitta, que era uma amiga de infância do Kenai. E ela vai se casar já adulta. E acontece de tudo nesse casamento, gente. O chão até se abre e ela não consegue casar. E daí, pela cultura deles, fala, bom, os ancestrais mandaram uma mensagem, alguma coisa aí está acontecendo que ela não pode casar. E daí, claro, na história, né, na metáfora ali da história, porque ela tinha uma ligação muito forte com alguém da infância dela, que tinha dado um colar, e essa ligação era forte em questão de sentimento, não era por causa do colar. Então, ela teria que achar aí essa pessoa que deu esse colar para ela, para desfazer como se fosse uma magia e tudo mais. E daí, quem deu esse colar para ela? Kenai. Mas Kenai agora é o quê? É um urso. Ele resolveu ser urso. E daí ela fala, minha filha, xamã, não dá. Ele agora é urso, não tenho como, né? Como é que eu vou ter que queimar o negócio junto com a pessoa que me deu isso? Ele virou urso. Falou, olha, se vira, minha filha. Agora você vai ter que resolver. Então, uma coisa que traz essa reflexão também, acho que essa metáfora, que quando a gente insiste muito numa coisa e as coisas começam a dar tudo muito errado, a gente tem que ver o porquê daquilo. Às vezes a gente insiste numa ideia, a gente insiste em algumas coisas que começam a dar tudo muito errado. Aí você vai falar, Tati, então você está querendo dizer que fizeram uma magia para mim. Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que vamos parar para pensar se realmente esse é o melhor caminho para você, já que tem tantos obstáculos.
Às vezes, os obstáculos são colocados para a gente para provar a nossa boa vontade mesmo de chegar nesse caminho, para que a gente consiga superar os nossos próprios medos, e isso está muito bem. Mas muitas vezes, às vezes a gente vai para um caminho que não, e é sempre tanto obstáculo, e de repente a gente vai para um outro que tem obstáculo sim, mas que a gente vive tão bem e tão melhor. Então, traz essa reflexão aí para a gente, né, Damião? Em verdade, uma coisa que é importante, está lá no filme, né? Quantas vezes, isso que a Tati estava dizendo, temos dificuldade em enxergar aquilo que não está diante dos nossos olhos. Sabe, é isso, exatamente essa situação, essa reflexão. As coisas começam a se complicar, o chão abre, e você para e fala, pera, então não tá tão diante dos olhos, mas pera, aí você parar, é importante, às vezes, isso na nossa existência, no nosso dia a dia, a gente dar um passo atrás e a gente observar. Pera, o que está acontecendo? Por que está acontecendo dessa forma? Quando a gente consegue dar um passo e se olhar, é importante essa reflexão, para que a gente possa vivenciar a nossa jornada de uma melhor forma possível. E olha, aí aquilo que a gente está falando, né? Irmão Urso nos trazendo. Gente, a gente está falando de uma animação para criança, então, de todas as idades, porque, gente, é aquilo que a gente está comentando, nesses 18 anos de existência dele, o quanto, né, você vai percebendo e falando, como a Tati falou, ela já adorava primeiro aquilo, encantou com a música. Você vai assistir, assista, você vai se encantar com a música, você vai ter essa reflexão do amor, do perdão, porque está tudo presente na nossa vida, na nossa existência, né? Sabe, a gente se reconhecer, né? A gente se reconhecer e, olha, verdadeiramente, né? Amar, perdoar. E aí o dois, né, embala exatamente nessa história, porque ficou uma situação que virou na cabeça até dos produtores, né? Aquela história, como é que vai fazer esse urso agora? Ele virou o urso, e quem vai ficar junto com ele? Só os dois o tempo todo? Não, colocar. E aí criaram uma história, né, para parar e falar, pera, ele vai ter uma companhia aqui para poder. E aí, de novo, é isso, né, o quanto é importante, né, essa reflexão. Se as coisas não estão caminhando como a gente deseja, será que não é aquela coisa de a gente parar e observar, sabe, o melhor caminho a seguir para que a gente possa aproveitar dessa jornada o nosso melhor, os nossos potenciais, os nossos ideais que vivemos para executar nessa existência, né, Tatiana? E é tão bonito o segundo também, que fala o tempo inteiro sobre amor, né? Que fala que o amor consegue tudo transformar. E daí a gente tem a questão do Koda, que ele é o pequenininho, ele tá ali para ser cuidado pelo Kenai e sente muito essa questão da aproximação da Nita, porque o Kenai se empolga com ela, de nossa, revendo aquela amiga da infância que ele gosta, ele também sente ciúme de saber que ela vai casar, e daí o Koda sente muito ciúme do irmão, porque ele abandona praticamente o Koda para ficar ali com a Anitta, relembrando histórias e tudo mais, e trabalha com essa questão do ciúme. E quando a gente tem muito ciúme, também traz essa reflexão aí, né, no desenho. Quando a gente tem muito ciúme, a gente também fica cego. E o Koda fala, ele me abandonou e eu preciso fazer alguma coisa. Então, acaba também acontecendo uma série de situações e ele escuta o Kenai falando com a Anitta, né, você já pensou em voltar a ser homem, né, a ser humano? E ele fala sim. E o Koda não deixa nem ele terminar e se mete ali numa grande confusão. E o Kenai depois explica para ele, ele fala, eu sinto falta das coisas, mas você é meu irmão e eu jamais deixaria você. E ele usa isso como, eu tenho palavra e eu vou continuar junto com você. E então ele tem a opção, ele teve a opção de ser humano novamente e escolheu ficar com ele. E daí no final a gente tem a Anitta, que pode escolher casar
ela não quer casar, ela descobre que não é isso que ela quer para a vida dela, porque ela tem realmente um grande sentimento pelo Kenai, só que o Kenai agora é urso, e daí ele se vê novamente numa situação de escolhas, ele simplesmente olha para o Kodo e fala, desculpa, Anitta, eu não posso, eu não vou. Eu prometi isso para ele, é essa palavra que eu tenho, que eu não vou me transformar por isso. E ela tem a opção dela optar. Então, na nossa vida, nós temos opções, nós temos escolhas, e nós somos hoje o resultado das nossas escolhas. Então, tudo que nós somos e o que nós temos são resultados das nossas escolhas, as certas e as erradas. Porque nós estamos aqui errando e aprendendo. Então, eu acho muito bonito essa reflexão dos dois filmes, né? Que falam sobre amor, falam sobre outras coisas, sobre o ciúme, sobre o perdão, sobre a culpa, e que são coisas que a gente precisa trabalhar dentro de nós, né? No segundo filme, a gente também tem músicas maravilhosas, uma das músicas fala, cada um deve amar o que é, grande espírito, ouve a minha voz. Isso é uma das frases da música, né? E daí fala, não há segredo, o amor consegue tudo transformar. E é isso, né? Jesus já dizia que a gente precisa trabalhar o amor. A resposta é sempre o amor. As soluções estão sempre no amor. E eu acho que isso traz as respostas que a gente precisa, né? Esse desenho, para mim, representa muito, e eu aconselho a vocês que a gente assista e tragam essas reflexões aqui, escrevam aqui o que vocês acharam do filme. E mais, né? Se você já viu, olha, depois de assistir a Sessão Pipoca, reveja, preste atenção nesses detalhes, nessa reflexão que fizemos aqui e nos acompanhe. Toda sexta-feira aqui no canal tem Sessão Pipoca. Curta, compartilhe para que mais pessoas possam assistir. E aquilo que a gente comentou, né? Toda segunda-feira. Venha para o canal também, acompanhe, vamos nos conectar com a Tatiana em vibração de amor. E às quartas-feiras, você sabe, sempre um entrevistado, uma conversa amiga, uma conversa muito gostosa para que você possa acompanhar. E não se esqueça, agora também acompanhe a Tatiana Benites na Rádio Boa Nova. Falando o quê? Falando de amor. Não podia ser diferente. E tudo isso você acompanha em Irmão Urso. Aproveite de montão, né, Tatiana? É isso mesmo. Gente, vamos espalhar amor e sexta-feira tem mais. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.